E hoje eu quero falar, então, sobre os fundamentos, aquilo que eu acredito, baseado no trabalho do Dr. Bach, que são os fundamentos da terapia floral sistêmica, né? Que é todo o embasamento que o Dr. Bach nos trouxe, mais o conhecimento do Bert Hellinger, né? Quando a gente soma o Dr. Eduard Bach com Bert Hellinger, nós temos algo alquímico, né? Nessa soma, 1 e 1 é 3, porque são dois conhecimentos de vanguarda para sua época, ambos trazendo ideias novas, ideias de confronto, ideias que nos fazem pensar. E eu queria começar, então, falando das 4 verdades fundamentais que o Dr. Bach baseou o trabalho dele. E a primeira verdade é algo que eu falo muito, que o nosso corpo é o lado visível da alma e a nossa alma o lado invisível do corpo. E sim, somos fruto dessa união do nosso corpo com a nossa alma, tá? Então, um sintoma, ele vem para nos mostrar algo, né? Ele vem para nos alertar de que alguma coisa está acontecendo internamente no nosso coração, né? Esse é o primeiro processo, então, que é o que? A consciência de algo, né? Então, resumindo esse primeiro fundamento, como quando o cliente chega, né, com essa queixa da sinusite, da menopausa, enfim, qualquer dificuldade física. A pergunta é: qual é a sua dor? Que parte da sua alma dói? O que esse sintoma quer nos mostrar? O que ele quer nos dizer? Então, conscientizar de que algo não está conforme no nosso coração. Então, o primeiro fundamento, a primeira etapa da terapia floral é entender qual é a dissonância que está acontecendo aqui entre corpo e alma, né? Então, enquanto terapeutas, é muito importante que nós não mantemos o nosso foco, a nossa atenção somente no sintoma, mas sim naquilo que o cliente quer, aquilo que o sintoma quer nos mostrar. Então, por exemplo, muitas pessoas me perguntam: tem floral para emagrecimento, porém nós precisamos entender qual é a sua dinâmica do sobrepeso. Qual é a dinâmica que está implícita ali? Existe floral para trabalhar essa dinâmica. Existe floral para trabalhar essa dificuldade, né? Como você se sente nesse processo? Qual é a dor? E para isso aqui a gente precisa proporcionar ao cliente um momento de conexão, né? De presença consigo, com o seu corpo. O cliente, quando vem, ele vem muito com essa ideia de que as minhas emoções estão no nível mental. É só eu mudar a minha forma de pensar e que aquilo passa. E, na verdade, as nossas emoções, elas estão no nosso corpo. Elas estão registradas no nosso corpo. As nossas células, existe uma coisa que chama memória celular, né? E na nossa memória celular estão registradas nossas emoções. Aí depois vem o sentimento, que é o atributo que a gente dá a essas emoções. Então, para que a gente trabalhe o primeiro fundamento, que é a consciência, né, para poder responder qual é essa dor, aqui é o momento em que eu gosto muito de convidar o meu cliente a parar, a respirar, a fazer uma conexão, como diz o João Garriga, a cair no corpo, a cair naquilo que está acontecendo no seu corpo. Ao cair em si. E aí, então, começar a entender o que realmente está acontecendo naquele processo, daquele sintoma que ele nos traz. Mas esse sintoma, ele pode
A gente pode chamar de sintoma a raiva, a gente pode chamar de sintoma a compulsão, a gente pode chamar de sintoma a ansiedade, a gente pode chamar de sintoma o medo, a insegurança, mas o fato é que ele não está dissociado de nós, né? O sintoma, ele não está aqui para ser suprimido, para ser combatido, como se ele fosse algo que viesse para nos destruir. Pelo contrário, Dr. Bach acreditava que todo sintoma, que toda doença, ela vem como uma ferramenta de alerta. Então, segundo o Dr. Bach, o nosso desafio enquanto terapeutas é olhar para um sintoma, entender esse sintoma, mas principalmente ouvir esse sintoma, né? Ouvir o que ele tem para nos falar. Ouvir por que ele está ali. Então, nesse contexto, toda doença, segundo o Dr. Bach, todo sintoma, ele é benéfico, porque ele vem para nos mostrar o que está acontecendo ali. E quando a gente interpreta, quando a gente escuta esse sintoma, a gente vai para o segundo fundamento, que é o entendimento, né? Então, o primeiro princípio é onde dói e o que nós vamos ter, qual é a resposta para essa pergunta? A consciência. A consciência daquilo que está acontecendo no meu corpo, aquilo que está movendo a minha vida naquele momento. E depois, então, o segundo fundamento fala sobre a questão que nós temos uma missão. Esse segundo fundamento, ele fala de que toda experiência que nós vivemos, ela é uma experiência de aprofundamento, uma experiência de aprendizagem. Somos personalidades vindas aqui com a missão de obter conhecimento. E toda a experiência toda a experiência terrena vai nos trazer evolução. Então, esse segundo fundamento, ele fala sobre o porquê que está doendo. O porquê que eu estou me colocando nessa situação. O entendimento. Entender que estamos aqui numa jornada. Entender que estamos aqui para desenvolver virtudes. Quando a gente começa a trabalhar o entendimento da nossa dor, a gente começa a entender que o propósito da alma, ele muitas vezes ele está atrelado a aceitar, né? Entender a nossa dor emocional, acolher a nossa dor emocional. A gente espera sempre que o propósito da nossa alma seja algo muito, muito grandioso. Mas quando a gente entende que o nosso maior propósito aqui, enquanto seres espirituais numa jornada de aprendizado terreno, é justamente acolher a nossa história, acolher as nossas dores, né? Olhar para a nossa história, olhar para o nosso sofrimento com amorosidade, porque só assim nós vamos conseguir fazer isso com o outro. Porque uma vez que eu conscientizo algo a respeito de mim, e enquanto terapeutas eu entendo que o nosso papel de ajuda, né, nesse desenvolvimento do nosso cliente é exatamente isso, é de criar esse espaço de escuta interna, é criar esse espaço para que ele tenha consciência do que dói e depois o entendimento do porquê dói, né? O João Garriga, ele fala algo que eu acho bem interessante, que ele diz que o terapeuta mais brilhante não é o terapeuta com maior conhecimento, sabe? Não é o terapeuta que tem muitas técnicas, que tem muito ferramentas terapêuticas, que o terapeuta brilhante é aquele que consegue tocar no coração do seu cliente. Tocar o coração do nosso cliente para que ele confie em nós como um guia por uma trilha, né? Por uma floresta, por um caminho que é o que eu chamo a jornada do desenvolvimento da alma,
né? E para a gente falar um pouquinho, né, de florais, para mim o agrímone é uma essência que ajuda muito nesse processo, né? Eu não trabalho, quem é meu aluno sabe disso, eu não trabalho com floral de uma forma tão linear, né? Eu entendo que tem um floral certo para a pessoa certa, para a situação certa, naquela situação, né? Mas o agrímone é uma essência que ele é muito útil nesse caminho de o que dói e por que dói, né? De trabalhar a nossa honestidade emocional, de trazer esse reconhecimento sobre o que realmente está nos incomodando, o que realmente nos deixa feliz, o que realmente nos deixa triste, aquilo que toca a nossa alma. O agrímone, para mim, a maior contribuição que ele traz no processo terapêutico é esse reconhecimento sobre a nossa dor. O reconhecimento de que existe uma dor, que ela está ali, e o entendimento de o porquê que ela dói. Nem todos os clientes, né, respondem da mesma forma ao agrímone. Às vezes a gente precisa trabalhar essências antes do agrímone para poder abrir esse caminho, né? Mas ele é essa essência dessa honestidade emocional e desse reconhecimento sobre essas circunstâncias. O agrímone é uma essência que nos ajuda muito a entender. E quando essa comunicação ela não está acontecendo de uma forma limpa, né? Quando tem muitos ruídos, quando as nossas atitudes não estão de acordo com o nosso coração, não estão de acordo com a nossa alma.